Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes. É com imenso prazer que estamos entrando mais uma vez no seu lar para levar a palavra de Deus ao coração de cada filho e cada filha de Deus. Nosso desejo é que em mais esta programação Deus abençoe nossos ouvintes. Nós vamos ler dessa oportunidade a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Mas antes de lermos essa escritura, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Caminho tão sozinho estava eu quando Cristo ali passou, logo me reconheceu quando Ele me estendeu a mão, os sinais dos cravos. Então eu vi, me disse com voz suave e meiga: este é o preço que já paguei por ti. Me disse: tome a tua cruz e comece agora a caminhar. Estarei contigo até a jornada final. Andando à margem do caminho, estava eu quando Cristo ali passou, logo me reconheceu quando Ele me estendeu a mão, os sinais dos cravos. Então eu vi, me disse com voz suave e meiga: este é o preço que já paguei por ti. Me disse: tome a tua cruz e comece agora a caminhar. Sempre estarei contigo até a jornada final. Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que Deus abençoe e assim acrescente as suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós vamos, nessa programação, falar sobre
espírito religioso. Vamos falar sobre religião. Nós sabemos que a palavra religião, o significado dela quer dizer uma cobertura, uma proteção. Então veja, amados ouvintes, que nós não podemos encontrar três tipos, ou melhor, três grupos de pessoas sobre a face da terra, e nem 4, nem 10, nem 100, mas há somente 2 grupos pelos quais Deus reconhece. Não existem 4 caminhos, mas existem só 2 caminhos. Deus somente reconhece 2 caminhos sobre a face da terra. Um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à perdição. Veja que Jesus disse que o caminho, há 2 caminhos, um estreito, apertado, espinhoso. E disse Jesus, são poucos os que andam por ele. E o outro caminho é largo e espaçoso, e são muitos os que andam por ele. Jesus nunca disse, há vários caminhos, mas somente lhe falou 2 caminhos. Então, ouvintes, qual é o caminho que conduz à salvação? Certamente não é o caminho de alguma religião. Alguém poderia dizer, pregador, o caminho certo é o caminho da sua religião? Olha, ouvinte, não temos uma religião para lhe oferecer. Nós não temos uma placa de igreja. Nós não temos um estatuto criado dentro de 4 paredes, teologias, filosofias humanas. Não, porque nós, pela graça de Deus, Deus prometeu que enviaria um profeta antes da sua vinda, antes do seu retorno, um profeta mensageiro, trazendo uma mensagem para preparar o povo, preparar a noiva de Jesus para o arrebatamento. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. O coração dos filhos aos pais. Este é o ministério do Elias desta era. Nós, os filhos, deveríamos voltar a crer na fé de nossos pais apostólicos. Em São Mateus capítulo 17, versículo 10 e 11, os discípulos perguntam a Jesus se era necessário que o Elias viesse primeiro. E no versículo 11 ele diz, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, trará de volta ao original e trará a nossa fé outra vez, a fé original, a fé apostólica, a fé dos pais apostólicos. Alguém pode dizer, não, mas esse é João Batista? Não, João Batista foi aquele que teve o ministério para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, os pais da lei para os filhos que estavam nascendo na graça. E acerca de João Batista, Jesus fala no próximo versículo de São Mateus, no versículo 12, capítulo 17, versículo 12. Ele diz, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Esse sim era João Batista. Mas quando no versículo 11 ele diz, Elias virá, ele estava falando no futuro. Mas ouvintes, como nós estávamos falando, pela graça de Deus, pela luz que ele prometeu enviar, em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz que no tempo da tarde haveria luz. E graças a Deus por essa luz que ele enviou através do seu mensageiro. Esta luz alumiou nossos corações. E por isso nós estamos aqui pregando.
e anunciando a você que Deus não está dentro de uma cartilha denominacional, que Deus não está dentro de um cercado feito por pessoas humanas e carnais, mas Deus está em sua palavra. Por isso eu não tenho a você uma religião para lhe oferecer, mas sim, pela graça de Deus, nós temos uma mensagem de Deus, que veio através do seu profeta, uma mensagem que nos traz a um retorno à fé apostólica, uma mensagem que nos traz ao retorno do batismo bíblico, um retorno à Santa Ceia bíblica, um retorno à base apostólica, ao fundamento apostólico. Se não me falha a memória, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, Paulo diz: para sermos participantes da família de Deus, devemos estar edificados sobre o fundamento. O fundamento da qual religião? Não, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Graças a Deus por isso. Este é o lugar de segurança. Leia Efésios 2, versículo 19 e versículo 20. E Deus, através desta mensagem, nos tem provado que Ele não está em uma organização. Mas, ouvintes, o que é uma religião? Religião quer dizer uma cobertura. A escritura que nós lemos, nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram, diz a Bíblia, colheram folhas de figueira e fizeram para si um avental, fizeram para si uma proteção. Ali foi quando foi criado a primeira religião. Quem sabe Adão olhou assim o seu avental e disse: aí, Eva, como estou? Vamos dizer que Eva disse: olha, Adão, está muito bonito, está bem protegido, está bem coberto. E eu, como estou, Adão? Olha, Eva, você está muito, muito bonita. Essa roupa, essa proteção de folhas de figueira ficou completamente agradável. Mas quando a presença de Deus veio, na virada da tarde, e Deus se apresentou no jardim, eles correram e se esconderam, porque quando eles viram a presença de Deus, aquela proteção, aquela religião humana não os protegeu. Eles se viram nu, mesmo estando cobertos com a roupagem que fizeram. Aquela religião feita por Adão e Eva, aquela roupa, aquela cobertura, não passou no teste diante de Deus. Deus não aceitou aquilo. Deus rejeitou aquela cobertura que eles fizeram. Então veja, ouvintes, só há duas igrejas na terra. Só há dois grupos. É o que nós falávamos no começo da pregação. Deus não fala de mais do que dois grupos. Deus não fala de mais do que dois caminhos. Há só dois caminhos, um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à salvação, ou melhor, à perdição. Então veja, ouvintes, esses dois caminhos, essas duas igrejas, a igreja espiritual e a igreja natural, ambas começaram em Gênesis. Você pode ver elas representadas em Caim e Abel. Você veja que Abel era um verdadeiro. Abel tinha a revelação de Deus. Caim, ele era religioso também? Ou você pensa que Caim não era religioso? Claro que Caim era religioso. Quando Deus pediu para que fizessem um altar para ele, uma oferta para ele, Caim correu fazer a sua, Abel foi fazer a sua. Veja que Caim, ele era religioso, ele levantou um altar para Deus, e ele buscou fazer aquilo da melhor forma possível. Ele buscou as melhores flores do jardim, ele buscou as melhores frutas, ele buscou ali
naquela floresta. Eles já estavam expulsos do jardim do Éden, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou. Mas eles mesmo assim, não estando no jardim, eles estavam em um lugar bonito, porque a poluição ainda não tinha acabado com as belezas de Deus. E ele buscou o melhor que pôde encontrar para oferecer a Deus. Veja, ouvinte, que ele era religioso. Ele queria agradar a Deus. Quem sabe, enquanto Caim vinha com aquela braçada de frutas, flores, encontrou Abel com o cordeiro, trazendo para seu altar. Vamos dizer que ele disse: Abel, o que vai fazer com esse cordeiro? Abel disse: eu vou oferecer a Deus com um sacrifício no altar. Olha, Caim, vamos dizer que disse assim: não, você está enganado, Deus não aceitará uma coisa tal, Deus é santo, Deus é vida. Como Deus, sendo vida, vai aceitar morte sobre o altar? Vai aceitar um cordeiro sendo morto diante dele? Você está maluco? Veja, ouvinte, as coisas de Deus sempre são loucura para aqueles que não são espirituais. Mas Abel estava descansado. Abel representava a verdadeira igreja. Ele estava ali por revelação, porque ele sabia que o pecado só seria redimido através da morte. E ele sabia que antes, enquanto o verdadeiro cordeiro não fosse morto, teria que ser morto cordeiros naturais, até que o verdadeiro, substituindo o verdadeiro, mas que um dia o verdadeiro cordeiro desceria e morreria para pagar e tirar o pecado. Mas Caim foi lá rindo, um tipo da igreja natural, e ali levantou seu altar, mas na hora de Deus aceitar, Deus não aceitou a oferta de Caim. Por mais que era bonita, Deus olhou e atentou para a oferta de Abel, porque ali estava uma oferta por revelação. Meu ouvinte que está me ouvindo, não importa a religião que você sirva, não importa o quão bela ela seja, não importa o quão apresentável seja, como seus pregadores falam bonito, quantas teologias eles tenham, quantos diplomas seus pastores tenham, se não bater com a revelação da palavra, Deus rejeita tal coisa. Deus não está na religião, Deus está em sua palavra, Deus está em sua Escritura. Por isso você deve servir a Deus por revelação, não por teologia, não pelas tuas faculdades mentais. Mas hoje religiões grandes, por causa do seu tamanho, da sua fama, acham que têm autoridade para torcer as escrituras, para mudar o batismo, para mudar a doutrina apostólica. Não, Deus outra vez rejeitará isso. Naquele dia chegará muitos religiosos diante de Deus, vestido com a roupagem de suas denominações, porque uma religião quer dizer uma cobertura. Mas quando eles se depararem diante do Santo dos Santos, eles se depararão ali e verão que estão nus espiritualmente. É isso, ouvinte. Jesus disse que esta era de Laodiceia. Dizem, somos ricos, abastados e de nada temos falta. Mas Jesus disse, não sabem que são miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? Porventura não é a situação do mundo religioso hoje? Eles dizem, estamos abastados, somos ricos, temos teologia, temos isso, temos aquilo outro. E você chega para eles e mostra as escrituras. Mostre você para eles o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus. Mostre para ele o lava-pés em São João capítulo 13, e logo eles dirão, não, nós não precisamos disso. Oh, nós somos ricos, nós somos estudados, nós se formamos em seminários, e ali aprendemos que isso não é necessário que se tenha, isso não é necessário que se faça. Oh, Laodiceia pobre, oh, Laodiceia nua,
um dia chegará diante de Deus e verá que está despida. Por quê? Porque não está vestida com a palavra. E a única coisa que pode vestir a alma do homem é as Santas Escrituras, é a palavra imutável de Deus. E é isso que nós estamos apresentando através do rádio. Para você, ouvinte, uma mensagem de um profeta, uma mensagem que nos leva a um retorno à fé apostólica. Ouvinte, encerrando, quero dizer para você, o espírito religioso é o pior espírito que tem. Quando você vê alguém de Bíblia embaixo do braço, engravatadinho, indo na igreja, pessoas possessas por espíritos religiosos, são os mais perigosos, porque o espírito religioso, ele torce a Bíblia. É mais fácil um ímpio se salvar do que um religioso, um bêbado, uma prostituta, porque eles estão ali atolados no pecado, mas eles dentro de si sabem que precisam de Deus, sabem que precisam uma mudança, sabem que estão perdidos e acabados, e na hora final, na hora da morte, eles poderão ainda olhar para Deus e suplicar por misericórdia e alcançar. A Bíblia diz: se o ímpio esquecer da sua impiedade, Deus esquecerá também do mal que ele praticou. Mas o religioso está ali e você mostra a palavra para ele, diz que ele tem que se consertar nisso, tem que ser batizado outra vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não me venha com isso, vá pregar para outro. Olha, eu já ouvi pessoas dizendo: vá pregar para prostitutas, vá pregar para os bandidos, para os ladrões. Em outras palavras, nós já estamos salvos. Espíritos religiosos, um dia irão se deparar diante de Deus e verão que estão nus, porque não se vestiram com a palavra, não se vestiram com as Escrituras. Mas Deus tem para os seus filhos uma vestimenta. Deus tem para a sua igreja uma roupagem. Que roupagem é essa? As Escrituras. Por isso, meu ouvinte, faça uma análise em você. Veja se você não tem, porventura, um espírito religioso. Porque o diabo, ele também adora a Deus através de pessoas. Lá estava Caim, que era o quê? Filho do maligno, filho do diabo. Alguém pode dizer: não, Caim não era filho do diabo. Então leia 1 João, capítulo 3, versículo 12. E você verá a Bíblia dizendo que Caim era filho do maligno. E mesmo assim, ele estava adorando a Deus. Mas ele estava fazendo aquilo através do espírito errado que estava sobre ele. Ele tinha sobre si um espírito religioso. Mas quando Deus rejeitou aquilo, ele se revoltou e matou o seu irmão. E quando Deus pediu para ele: cadê o seu irmão Abel? Ele disse: porventura sou eu o guardador do meu irmão Abel? É isso que fazem essas pessoas possuídas por espíritos religiosos. Quando você chama a atenção deles, como Deus chamou de Caim, eles logo se encrespam contra ti. Eles logo se enfurecem e blasfemam. Vocês religiosos que ficam falando: tome cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Quem tem mais perigo de pecar contra o Espírito Santo não é o ímpio, porque o ímpio está lá no mundo, mas ele está lá naquela vida dele. Mas o religioso, esse tem perigo. É perigoso pecar contra o Espírito Santo, porque este se acha dono da verdade e muitas vezes se levanta contra a verdade de Deus, se levanta contra um ungido do Senhor, um ungido que está pregando a pura e verdadeira palavra de Deus. E pecar contra o Espírito Santo é atribuir uma obra que é de Deus e dizer que é do diabo. Mas que Deus te abençoe, meu ouvinte. Que a graça de Jesus Cristo repouse sobre seu coração. Nós pregamos muitas vezes duro, mas não é porque não temos amor, mas isso é prova que te amamos e queremos tirar você desse enleio denominacional.
Leia Apocalipse capítulo 18, versículo 4, onde a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Esta é a mensagem que pregamos, dizendo: sai dela, povo meu, saia da confusão, venha para onde? Para as Escrituras reveladas por Deus. Sirva a Jesus por revelação, não por um espírito religioso. Que Deus te abençoe, que Deus acrescente essas palavras ao seu coração. É a minha sincera oração e meu desejo diante de Deus. Amém. Andando só, pisando pó na dura estrada, eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei, Jesus eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. E sim, foi assim, um dia pra mim raiou tão lindo, o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia, por mim estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz